Olá, tudo bom? Meu nome é Maria Lemos. Eu estou começando aqui uma próxima aula de uma trilha de conteúdos que eu estou fazendo em conjunto com o Hub Salvador e com a Cubus Tecnologia. Então, se você não viu os conteúdos anteriores, volta lá e assiste. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre o Problem Space, é aqui mesmo que você tem que estar. Então, vamos começar aí. Essa primeira aula eu vou falar um pouco sobre o que é o Problem Space e por que é importante passar por essa etapa dentro do desenvolvimento de produto, certo? Então, voltando, se você quiser voltar nos conteúdos, fique à vontade, navegue aí que tem muita coisa boa. Beleza. Na aula anterior, o que eu falei? Eu falei um pouco sobre o Triple Track Agile, que basicamente é uma forma de desenvolver produto que eu gosto muito, mas existem várias outras formas. E a gente divide o desenvolvimento de produto em dois espaços. O espaço do problema, certo? E o espaço da solução. Hoje a gente vai falar sobre o espaço do problema. Mais pra frente a gente vai estar falando aí um pouquinho mais sobre o espaço da solução. Beleza? Então, o que é o Problem Space, certo? O Problem Space é o espaço em que a gente foca em entender o problema e em que a gente se desapega das soluções, certo? Até aí acho que tudo bem. Mas por que é importante que a gente trabalhe dentro desse espaço? Se a gente está falando de produto, se a gente está falando de solução já. Bom, para explicar o porquê, é legal que eu traga aqui um exemplo prático para vocês, certo? Eu tenho uma necessidade que é me deslocar do ponto A para o ponto B. Tranquilo? Eu posso fazer isso usando um cavalo, ou usando uma bike, ou usando um carro, ou usando um foguete. Então, sei lá, muito antigamente, as pessoas não tinham outras possibilidades além de usar seus próprios pés e usar um cavalo, talvez. E o que a gente vê? Que com o avanço da tecnologia, com o avanço do mercado e tudo mais, as soluções cada vez mais se tornam obsoletas. Óbvio que a gente tem que imaginar ali o contexto. Então, se eu estou falando de ir de Salvador para São Paulo, não faz sentido eu usar um foguete. Não faz sentido eu usar um cavalo, coitado. Então, eu tenho que usar ou um carro, nem uma bike, né? Pelo amor de Deus. Então, eu tenho que usar um carro, um avião. Então, a gente tem que entender aquele contexto ali. Mas, uma coisa é fato. Soluções ficam obsoletas, certo? Então, a forma, por exemplo, como a gente tirava foto antigamente, era usando uma máquina que tinha filme. Hoje em dia, a gente usa nosso celular. Então, é muito importante que a gente entenda o problema que a gente está querendo resolver para que a gente se desapegue das soluções e assim a gente consiga inovar, entender outras formas de resolver aquele problema, que muitas vezes vão usar de tecnologias mais avançadas, que vão provocar ali uma disrupção no mercado ou algo semelhante a isso. Então, é muito importante que a gente saia do espaço da solução e foque no espaço do problema para que a gente consiga estar sempre atualizado, para que a gente consiga estar sempre atendendo a necessidade do nosso usuário da melhor forma possível dentro do contexto em que ele está, certo? E aí você me pergunta, tá, Maria, mas como que a gente vai trabalhar aí dentro desse Problem Space? Para falar um pouco mais do como, eu vou usar uma abordagem chamada Jobs to be Done, mas como tem algumas coisas que eu preciso contextualizar, eu só vou falar sobre isso no próximo vídeo, certo? Então, a gente se vê lá e até logo!